Bom pessoal, estamos de volta com a nossa resolução da lista 3 e 4 dos nossos exercícios do curso de PHP. Sejam bem-vindos. Vamos aprender então algumas possíveis maneiras de resolver os nossos exercícios da lista 3 e 4. Então, como vocês podem ver, embaixo de cada vídeo eu coloco aqui o link para os nossos slides das aulas, tá? Clicando aqui você vai ver para o nosso diretório onde estão as listas de exercícios. Então, hoje a gente vai abrir a lista 3 e 4, beleza? Então, vamos lá? O exercício 3.1 pediu o seguinte: crie uma variável do tipo array que contenha os índices e valores. Então, temos esses índices e os seus respectivos valores. Então, vamos fazer isso? Vamos sempre por etapas, tá pessoal? Durante tudo que você estiver fazendo, sempre vá por etapas. Não queira abraçar o mundo. Dividir para conquistar, é sempre a regra. Então, vamos lá. Vamos criar isso aqui que ele está pedindo. Primeiramente, vamos seguir sempre o nosso padrão, né? Exercício. Nós vamos criar aqui um exercício 3, lista 3, exercício 1. Tá? Aqui nós podemos apagar esse conteúdo aqui, deixar só nossa tag PHP. Então a gente vai criar essa seguinte estrutura. Bom, antigamente você só poderia declarar array dessa maneira. Mas agora a gente sabe que podemos declarar também dessa maneira, que é a maneira nova, tá? Então, a gente pode utilizar essa declaração. Eu vou colocar a maneira antiga só para ficar bem claro que é um array, tá? 8.1 igual look. Então, recebe look. Muito bem. Então, nós criamos a nossa variável, assim como pediu aqui, com seus respectivos valores e posições. Depois, vamos adicionar o valor Anakin, porém sem passar o índice, deixando essa tarefa ao PHP. Então vamos fazer isso. Nós vamos pegar a nossa variável array 3.1 e sem adicionar o índice, a gente vai passar o valor Anakin. Então como a gente faz isso? Que é chamado de um push. A gente vai jogar dessa maneira, igual a Anakin. Tudo bem? Então o PHP vai se encarregar de pegar o último índice, incrementar em 1 e jogar esse valor Anakin. Então, quais são os valores, quais são os índices desse array após a execução? Então vamos ver. Var dump, array. A gente vai ter aqui o nosso array, a gente vai ver quais são os índices. E vamos ver também qual é o índice do valor Anakin que a gente adicionou por último, tá? A gente vai ver tudo com esse var dump. Não se esqueça de sempre alterar aqui para o exercício qual você está fazendo, tá? Para ele saber qual exercício chamar. Então vamos lá. Então, quais são as nossas posições que nós temos? Nós temos o 8, 2, 7 e 9, tá? Então, os índices são 8, 2, 7 e 9. E qual a posição do valor Anakin? É 9. Vamos ver o que isso quer dizer? É o seguinte, a primeira posição era 8.1, certo? Nós sabemos que o PHP vai converter isso para inteiro, assim como você viu na aula 3. Se você esqueceu, ó, volta lá e assiste. Ele converte para inteiro. Depois nós temos o 2.3, 4, 5, vai ser tudo convertido para inteiro, tá? Então vai ser tudo 2. Como tinha o mesmo, era o mesmo, isso aqui, era o mesmo que eu ter digitado o seguinte, tá pessoal? Isso aqui. E ele vai considerar, como foi dito na aula, sempre o último, que é o valor Falcon. Então, por isso aqui ficou só o valor Falcon e desconsiderou esses dois valores aqui, tudo bem? O valor 7, normalmente, e depois o valor 9. Entendeu o que ele fez? Ele jogou o valor Anakin na última posição mais 1. Qual era a última posição? Não era 7? Não. A última posição, aqui na ordem, era 7, porém o último índice era 8, entendeu? Ele faz a conta certinho, ele pega qual é o maior índice e incrementa em 1, tá? Então aqui não importa a ordem, ele vai fazer certinho pra gente, tá? Viu que legal? Viu como é legal fazer exercício para aprender? Então vamos para o nosso exercício 2. Criar um array com esses índices e valores. Então vamos fazer isso. Bom, criamos aqui o nosso array, então. E vamos adicionar o valor segundo no índice 2. Passando o índice, então, tá? Diferente do último que a gente fez. Então, nós vamos pegar o array 3.2 na posição 2 e vamos
adicionar o valor segundo. Pergunta: quais os índices desse nosso array? Esse array tem quantas posições? Então vamos lá. Como a gente faz? A gente vai fazer um var dump, um dump da variável. Vamos ver como ela está constituída. Troca no index, exercício 2. Bom, pessoal, antes de executar, só vamos ver aqui. Então a gente tem a posição 1, string 2.3, 4, 5.0, 6.7, 7, 8 e 9. Então é semelhante ao último, porém ele tem uma pegadinha diferente, tá? Aqui a minha ideia, ela até mostra pra mim que não pode ter float aqui, tá? Ela fala, ó, você está adicionando float, não pode, tá? Ela é uma ideia inteligente. Mas tudo bem, vamos fazer o teste aqui. Bom, então esse foi o nosso array que foi constituído na execução. Nossa posição 1, posição 2.3, ué, mas não converteu? String não converte para inteiro? Não, converte se for inteiro, tá? Então se eu fizer isso aqui, ó, beleza, ele vai converter o 2 para inteiro. Porém, se eu colocar um float, ele não vai converter, tá? Ele vai manter a string. Posição 4 normalmente, posição 5 normalmente para inteiro, 6.7, 7, 8 e 9, tá? E a posição 2 que nós acabamos de adicionar. Então você pode ver que ele não sobrescreve a posição eu, porque isso aqui é uma string, não é um número. Agora se eu fizer o seguinte, aí sim, sobrescreve a posição eu. Conseguiu entender? Então, a pergunta, quais os índices desse nosso array? São esses aqui que nós estamos vendo aqui, né? E esse array tem quantas posições? Tem 9 posições, tá? Então é isso, é simples de fazer, porém é bem rico em exemplos. É bem interessante separar, olhar esse exercício de novo, fazer o teste, mudar string para float, brincar mesmo, tá? Depois de assistir a aula, porque é assim que você vai entender realmente como funciona. Isso vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia, pode ter certeza. Exercício 3.3. Então vamos lá, vamos criar nosso exercício 3.3. Bom, criado o array, qual é o valor da posição true e da posição false? Então eu já indiquei aqui como você deve fazer, tá? Bom, antes de mais nada, vamos analisar esse array que a gente criou. Nós temos a posição string de valor 1, o valor 1 inteiro, string de valor 1.0, string 0, valor inteiro 0, string 0.0. Então, a gente vai ver aqui algo muito interessante, que é a conversão de string para inteiro. Cuidado para não fazer a mesma confusão dos outros dois exercícios, que é normal que aconteça. Que é achar que o float vai ser convertido aqui para inteiro diretamente aqui. Isso aqui não é um float, tá? Isso aqui é uma string, tá? Então, aqui, antes de executar, nós já sabemos que esse aqui vai ser convertido para inteiro, o amarelo vai sobrescrever a posição do laranja, que é o 1, que vai ser convertido, que é a mesma coisa, Então, aqui vai continuar valendo, porque é uma string 1.0, aqui vai ser convertido para 0, o byte vai sobrescrever, é igual amarelo e laranja. E o avião vai continuar existindo, porque é uma string também. Antes de realizar o que o exercício pede, vamos ver como está essa variável. Troca aqui, vamos lá. Bom, é como eu falei, né? Então, o laranja foi sobrescrito pelo amarelo, 1.0 existe, o 0 sobrescrito pelo byte, que é o último a ser declarado, e o 0.0 continua existindo, tá? Então, qual o valor da posição true? Vamos lá? Posição true vai ser convertido para 1. Qual é o 1? É o amarelo, então vai valer amarelo, tá? E se eu fizer a posição false? False vai ser convertido para 0, então vai valer a posição byte, tá? Bom, isso é um exemplo para você aprender, para você ver essa coisa da conversão, que é muito interessante. Toma cuidado, tá, na hora de usar. Não ficar usando 0, true ou false. Tenta usar certinho, tá? Durante a execução do seu script, para você não ter certos problemas, certas ocasiões não esperadas. Mas, se você precisar utilizar isso também, tá aí à disposição. E é muito interessante. Exercício 3.4. Criar o array e ver o valor dessas posições. Então vamos lá.
Então nós temos a nossa variável com os seguintes valores e índices e queremos saber qual o valor da posição ABC. Então vamos ver. Vardump array 3.4. Antes de mais nada, vamos ver como essa variável foi constituída. Bom, tá aqui, foi constituído normalmente, como esperado. O que acontece? A variável teste não existe, então ela é automaticamente convertida para null. E o PHP vai gerar aqui para você uma notícia falando que isso aconteceu, tá? Não é um erro. Se fosse um erro, ele tinha parado a execução, tá? Então isso é uma notícia. É algo que você deve tomar cuidado, não deve deixar acontecer, porque vai ficar gerando notícia, vai preencher o arquivo de log que a gente não configurou no exercício 1 lá. Se a gente tivesse configurado, nós íamos ver que gerou a notícia lá, tá? Então, futuramente a gente faz isso para a gente ver. Então, tome cuidado para não deixar isso acontecer. Aí, aqui no exemplo, como esperado, ele definiu valor null para a posição null, o valor Python. Então, vamos ver qual o valor da posição ABC. Essa variável não existe, caramba, não mesmo, é esse que é o intuito. Então, ela não existe, foi implicitamente convertida para null, e como a posição null tem o valor Python, foi isso que nos retornou, beleza? Como esperado, tá? Porém, tome cuidado para não deixar isso acontecer. Qual o valor da posição null mesmo? A posição null mesmo, agora não é uma conversão, é a mesma coisa. Nada mais é que você está fazendo caminho direto, não vai gerar nenhum erro dessa vez, beleza? Isso aqui tudo bem. Qual o valor da posição vazio? Vai dar a mesma coisa também, porque na conversão do PHP, isso daqui, vazio é null, um string vazio é null, então vai dar na mesma também. Beleza? Legal, né? Essas coisas de conversão do PHP são muito legais. Exercício 3.5. Criar esse array simples aqui e nos dizer quais são os valores dessas posições. Então, qual o valor da posição 1? Então, vamos lá. Vardump, a posição 1 vai ser o valor A. Não nos esqueçamos de trocar aqui sempre, eu sempre me esqueço. Bom, você achou que fosse o A? Não, não é o A. Porque o que o PHP faz? Ele inicia em 0, então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último aqui é o 6 e o primeiro é o 0, tá? Esse array de 7 posições. Então, beleza, é o B. Qual o valor da posição AR? Posição AR. Não existe esse array, isso aqui ele vai procurar a posição null que não existe. Então, deu a primeira notícia de que não existe. E a segunda que não existe essa posição no array, posição null. Poderíamos tentar aqui, por exemplo, a posição 33, ia dar o mesmo erro. Não existe essa posição 33, tá? E quando não existe, ele retorna null, tudo bem, pessoal? Aqui o array, a posição do valor AR0, vamos ver? Bom, então nós temos aqui o nosso AR0, que também não existe. Vai dar na mesma, tudo bem? Bom, e se aqui fosse o seguinte, tá, pessoal? Fosse o valor 5 e nós imprimíssemos aqui array na sua posição 4, que é o valor 5 que acabamos de jogar, o que vai acontecer? Vamos ver. Eu coloquei o 4, é 0, 1, 2, 3, então vamos lá, 3. Ó, 0, 1, 2 e 3. 5 está na posição 3, tá? Então, vai retornar F. Agora funcionou, porque ele retornou o valor 5, string 5, foi convertido para inteiro 5, que representa o valor F no fim. Entenderam? Legal, né? Então, esse foi o intuito desse exercício 3.5. Tudo bem? Nosso último exercício da lista 3 da aula de tipos. Se você está entendendo até aqui, maravilha. Se ficou com alguma dúvida, reassiste a aula, tira dúvidas, comenta qualquer dúvida que eu te ajudo, beleza? Bem, nós temos esse array que foi definido, posição 1, 2, 3.0 que vai converter para 3, 3.1 que também vai converter para 3, assim por diante, 6 e 5. Adicionar o valor Z no array sem especificar o índice. Então vamos lá. Primeiro vamos ver o array. Aqui está o array 1, 2, 3, 6 e 5, tá? O último índice dele
é o 6, para fim de novos índices, de fazer push no array, inserir novos valores. Mas em ordem aqui é o 5, tá? Então, se eu adicionar o valor z aqui sem especificar, ele vai pegar o último, que em ordem crescente é o 6, entenderam? Nós vamos adicionar o valor z e vamos imprimir esse array aí e vamos ver. Foi para a posição 7, ok? Então, qual o valor da posição 1? Vamos ver. O valor da posição 1 nada mais é do que o A. Simples, né? 3, 6 e 7. Posição 3, nós temos o valor E. Nós temos valor E, tá? Então, esses 3.0, 3.1, 3.2, foi tudo convertido para 3, tá? E ficou sempre o último em ordem de declaração aqui do array. Tudo bem? Simples, assim como os outros, tá? Então, agora a posição 6 e a posição 7. A posição 6 é o valor F, simples. A posição 7 é a nova que a gente acabou de adicionar, tá? Sem segredo até aqui. Então, beleza, essa foi a lista 3. É uma lista um pouco mais complexa, é mais interessante. Tenho certeza que agregou para quem assistiu essa lista. Os exercícios sempre agregam as aulas, pode ter certeza. Então, assista agora a resolução da lista 4, tá? Que também é muito interessante, assim como essa aqui, beleza? Se gostou, deixe seu like. Dúvidas, sugestões, mensagens, deixe seus comentários, beleza? Até a próxima, pessoal!